Inácio de Antioquia, também conhecido como Santo Inácio, foi um dos padres apostólicos do cristianismo primitivo. Ele era um dos líderes cristãos que viveram no fim do primeiro século e no começo do segundo, e que tiveram contato direto com os apóstolos de Jesus. Ele foi o bispo de Antioquia, posição eclesiástica que havia pertencido a São Pedro, e discípulo de São João Evangelista. Inácio viveu durante um período muito conturbado da história da Igreja primitiva, quando os cristãos eram frequentemente perseguidos pelo Império Romano. Acredita-se que ele nasceu por volta do ano 35 e morreu por volta do ano 107. Ele foi preso provavelmente durante o reinado do imperador Trajano e foi enviado a Roma para ser executado durante sua viagem. Ele escreveu várias epístolas importantes que são algumas das primeiras peças-chave da literatura cristã após o Novo Testamento. Essas cartas foram enviadas às comunidades cristãs. Os romanos condenaram o bispo de Antioquia às bestas, que significa que ele foi sentenciado a ser devorado vivo por animais selvagens. E tal pena tinha como objetivo divertir a plebe romana e dissuadir a população a se converterem ao cristianismo. A sua história de martírio é realmente impressionante. Inácio teria acolhido seu destino de forma heróica, vendo o martírio como meio de unir-se completamente a Cristo. Sua morte foi vista como um testemunho poderoso de sua fé e um encorajamento para outras comunidades cristãs que estavam enfrentando perseguições. Inácio de Antioquia é venerado como santo tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas ortodoxas, e sua festa litúrgica é celebrada no dia 17 de outubro pela Igreja Católica e no dia 20 de dezembro pelas igrejas ortodoxas. No ano 107 da Era Cristã, o imperador Trajano promoveu uma extensa série de jogos. Quando Trajano subiu ao trono do Império Romano, Roma estava em seu auge. O império era vasto, vitorioso, rico, e Trajano realmente personificava isso. Essa energia de sucesso e a sofisticação dessa instituição extraordinária. Sob a liderança de Trajano, o Império Romano alcançou sua maior extensão territorial, com quase 6 milhões de quilômetros quadrados. Estendendo-se da Bretanha, no oeste, até a Síria, no leste, os 50 milhões de súditos de Roma acreditavam em uma ampla gama de diferentes religiões e deuses. Mas um movimento espiritual clandestino, em particular, estava ganhando impulso. O número de cristãos estava crescendo. O que teve início como um minúsculo movimento com base em Jerusalém, agora se expandia por todo o império. Senhor, proteja nosso irmão Inácio daqueles que querem lhe fazer mal. Amém. Cristãos. Quando virem alguns de seus sacerdotes sendo devorados por leões, vão invocar nossos deuses. Os romanos consideravam o cristianismo uma ameaça porque ele prometia destruir os conceitos romanos sobre o funcionamento do poder e da autoridade. Um ilustre líder cristão foi trazido a Roma para ser morto, muito provavelmente no anfiteatro da cidade. Inácio de Antioquia era claramente um alvo da fúria de Trajano, porque ele foi preso e levado a Roma para ser executado, jogado aos leões, provavelmente no Coliseu. Se essas pessoas demonstrassem desrespeito ao imperador e ao governo romano, seria uma insurreição, e essas pessoas deviam ser mortas. As execuções públicas serviam para ensinar uma lição a quem as testemunhassem. O destino dos cristãos que não abandonavam suas crenças. Isso era um crime capital passível de pena de morte.
Mas essa não será uma execução qualquer. Inácio estava convencido de que ia morrer de forma violenta. E não via problema algum nisso, porque Inácio queria seguir o exemplo de Cristo. Inácio estava disposto a isso, a morrer exatamente como Jesus, tornar-se um mártir. Enquanto Inácio estava a caminho de Roma, ele conseguiu escrever 7 cartas. E é por causa dessas cartas que nós sabemos quem ele é. São relatos em primeira pessoa sobre o que aconteceu com ele, como se sentiu, por que acreditava que isso importava ou fazia diferença. Sua longa jornada até Roma começa a 2.880 quilômetros a leste, na terceira maior cidade do Império. A cidade de Antioquia teve uma população judaica por muito tempo. Quando a palavra de Cristo surgiu, esse foi um dos lugares onde essa palavra fincou raízes. O termo cristão foi utilizado pela primeira vez em Antioquia. Antes disso, eles eram chamados de seguidores do caminho. Inácio viveu cerca de 80 anos após a morte de Cristo. Eu te batizo. Vá e sirva ao Senhor. Naquela época, Inácio tinha se tornado bispo de Antioquia. E Roma começou a notar essa nova religião.